Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente já tá na nossa terceira aula. Tô muito contente por vocês estarem interagindo. Eu espero que eu esteja contribuindo de alguma forma para o conhecimento de vocês. Peço perdão mais uma vez pela minha forma de falar, enfim. Eu espero que vocês estejam gostando muito dessas aulas e que vocês consigam ter aí um aprendizado muito bom. Hoje a gente vai falar sobre os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, tá? E o que eles são? Eles são os parâmetros, né? Servem também aí como uma base para que sejam trabalhados conteúdos dentro da sala de aula. Como eu falei na aula passada, eu falei sobre as diferenças entre o PCN, os DCNs e a BNCC. Eles têm alguma coisa em comum, só que a BNCC e as diretrizes, elas são obrigatórias. Todas as escolas, tanto públicas como privadas, né? Todas as instituições de ensino têm que seguir as diretrizes e a BNCC porque elas são obrigatórias. Já os PCNs não, tá? Os PCNs, eles são opcionais, eles não são obrigatórios, então a escola que quiser seguir pode seguir, tá? Eles foram elaborados em 1995, foi a versão preliminar, então em 1995 já estava aí tendo um assunto, os estudos, enfim. E em 1997 foi entregue a primeira versão final, que foi de primeira a quarta série, que são os primeiros e os segundos ciclos do ensino fundamental, né? Então, vocês podem ver que o PCN ele veio em 1997, então foi o primeiro parâmetro, né, primeira base aí depois da LDB, que a LDB foi feita em 1996. E os PCNs, eles trouxeram a questão pedagógica referente ao exercício da cidadania, né? Então, o ensino ele era voltado para o aluno exercer de forma positiva a sua cidadania. Então, era focado ao ensino o ensino era voltado para o exercício da cidadania, né? Para que o aluno aprendesse de forma que ele pudesse exercer sua cidadania na sociedade. E então, os PCNs, eles são diretrizes elaboradas pelo governo que constituem um referencial de qualidade para a educação em todo o país. Então, é um ponto em comum que tem com as diretrizes e com a BNCC, né? Ele é elaborado pelo governo e, né, ele foi elaborado pelo governo em 1997 e com isso ele constitui uma referência também. Ele é uma referência para que tenha um parâmetro de qualidade na educação em todo o país. Né? E qual que é o objetivo? O objetivo é propiciar subsídios à elaboração e reelaboração do currículo, tendo em vista um projeto pedagógico em função da cidadania do aluno e uma escola em que se aprende mais e melhor. Foi o que eu falei, né? É a função da cidadania do aluno. Então, os PCNs vieram para que o ensino fosse voltado à função do exercício da cidadania, né, para que o aluno seja ensinado de forma que ele possa exercer a sua cidadania na sociedade. Ele incentiva, né, o trabalho com projetos e conteúdos trabalhados de forma interdisciplinar. A interdisciplinaridade, eu acho que vocês já devem ter estudado, mas a interdisciplinaridade é quando as disciplinas conversam uma com a outra, tem um diálogo, uma troca. Isso é a interdisciplinaridade, né? Então, ele incentiva também o trabalho com projetos e com os conteúdos que são trabalhados de forma interdisciplinar. A função do... Opa, desculpa. A função do PCN é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, né? Então, tem que ter essa coerência dos movimentos no sistema educacional. Quais são as metas dos parâmetros curriculares nacionais? Uma das metas é uma crescente igualdade de direitos entre cidadãos, baseando-se nos princípios democráticos. Então, uma das metas, a primeira meta, é que haja, né, essa igualdade de direitos entre os cidadãos brasileiros, né, para que cresça essa igualdade de direitos. De modo algum, o PCN pretende resolver todos os problemas da qualidade da educação brasileira, tá? Então, ele não pretende resolver todos os problemas, ele pretende garantir uma qualidade da educação, tá bom? Eu tô aqui olhando pra cá porque o meu slide tá aqui no computador, né? Na TV, na verdade. Eu não consigo passar pro celular, então é foda. Eu vou arrumar um jeito ainda
É que eu não sei mexer muito bem com isso, não consigo passar o slide aqui. Eu acho que tem que ter um programa, então eu não tenho, tá? Né? Os PCNs, eles são os documentos heterogêneos, né? Ele não é homogêneo, ele é bem flexível, então tem vários temas, né? Tem uma prática educativa voltada para a aprendizagem afetiva, tratando todos igualmente. Então, os PCNs, ele tem essa prática educativa voltada para que seja uma aprendizagem afetiva, né? Que você olhe para o aluno com que ele seja um ser assim formado também com emoções, não só um aluno de corpo e somente, não, tem que olhar para uma forma afetiva, ter essa afetividade nas salas de aulas, tratar todos iguais também. O PPP, dentro dos PCNs, de acordo com o PCN, ele deve estar contextualizado com os que os PCNs pregam. Então, quando for elaborar o PPP, você tem que estar de olho com o que os PCNs pregam. Ele não é obrigatório, mas ele é uma referência, né? Então é importante seguir. Tem gente que acha que os PCNs ainda não valem, mas eles valem. Apesar de ter a BNCC, hoje em dia, né, que ela foi promulgada em 2018, ela é obrigatória. Se é obrigatório você seguir a BNCC, mas também ainda existem os parâmetros curriculares nacionais. Eles são divididos em 10 volumes para o ensino fundamental, né, que tem mais matérias, enfim. Então, o PPP, ele deve estar contextualizado com o que os PCNs pregam. Os PCNs também, nós temos os temas transversais, depois eu vou falar melhor para vocês sobre o que é os temas transversais. Mas eu vou falar para vocês um pouquinho do histórico, né, um breve histórico aí dos PCNs. Até 1996, ele esteve estruturados nos termos previstos da Lei Federal número 5.692, de 11 de agosto de 1971. Em 1980, as propostas foram reformuladas segundo as tendências educacionais no período. Em 1990, houve uma Conferência Mundial de Educação para Todos. Em 1993 até 2003, houve um Plano Decenal de Educação para Todos. Em 1996, houve a LDB, que consolida e amplia o dever do poder político para com a educação em geral. E qual que é o processo de elaboração dos parâmetros curriculares nacionais? Bom, é feito a partir do estudo de propostas curriculares de estados e municípios. Então, o PCN, né? Qual foi o processo de elaboração dos PCNs? Ele foi feito a partir de propostas curriculares, né? Dos estados e municípios. Foi feito um estudo com as propostas curriculares dos estados e dos municípios para ver, né, o que é preciso como para ter um parâmetro, uma base comum aí, né, no Brasil. Foram feitas análises realizadas pela Fundação Carlos Chagas, teve subsídios oriundos do Plano Decenal de Educação, houve pesquisas nacionais e internacionais, o processo também, para ser feito o PCN, houve estatísticas, experiências, seminários e publicações. E entre 1995 e 1996, que eu falei para vocês que houve uma versão preliminar do PCN, né, entre esse período de 95 e 96, foram recebidos 700 pareceres de profissionais da educação que serviram de referência para a sua reelaboração. E essa discussão foi proposta pelo MEC, tá? A proposta do PCN em face da situação do ensino fundamental, que é o nosso foco, né, que o nosso curso está falando do ensino fundamental. Bom, durante a década de 70 a 80, houve um aumento expressivo no acesso à escola básica. Foram registrados altos índices de repetência e evasão escolar entre a década de 70 e 80. Então, houve essa necessidade de revisão do projeto educacional escolar, observado pela Secretaria de Desenvolvimento e Avaliação Escolar, SEDIAI, do Ministério da Educação e do Desporto. Gente, tive que dar uma pausa para tomar uma água, que minha garganta andava muito seca. Mas enfim, agora eu vou falar sobre os princípios e os fundamentos dos PCNs, tá? Vou falar aqui o primeiro, que é assim: na sociedade democrática, o processo educacional ele não pode ser instrumento para a imposição,
por parte do governo de um projeto de sociedade e de nação. É papel do Estado democrático investir na escola para que ela prepare e instrumentalize crianças e jovens para o processo democrático, forçando o acesso à educação de qualidade para todos e as possibilidades de participação social, o que contribui para o exercício da cidadania do aluno. Foi o que eu falei. Uma proposta educacional que tenha em vista a qualidade da formação a ser oferecida a todos os estudantes, o ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente expressa-se aqui como a possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira, que considere os interesses e as motivações dos alunos e garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vive. Mais uma forma de fazer com que o aluno exerça sua cidadania, né? Tornando os alunos críticos, participativos, né? Para que contribui para um cidadão autônomo, crítico e participativo, né? Que sejam capazes de atuar com competência, com dignidade e com responsabilidade dentro da sociedade em que vivem. São os princípios dos PCNs. Bom, cabe ao campo educacional propiciar aos alunos as capacidades de vivenciar as diferentes formas de inserção sociopolítica e cultural, né? Então, é dever aí da escola de propiciar aos alunos as capacidades para que eles vivenciem de formas que sejam inseridos na sociopolítica e na cultura, né? Para que eles conheçam a cultura, enfim. É papel preponderante da escola propiciar o domínio dos recursos capazes de levar a discussão e sua utilização crítica na perspectiva de participação social e política. Bom, desde a construção dos primeiros computadores, na metade deste século, novas relações entre conhecimento e trabalho começaram a ser delineadas. Não basta visar a capacitação dos estudantes para futuras habilitações em termos de especializações tradicionais, mas antes trata-se de ter em vista a formação dos estudantes em termos de sua capacitação para a aquisição e desenvolvimento de novas competências em função de novos saberes que se produzem e demandam um novo tipo de profissional preparado para poder lidar com novas tecnologias e linguagens capazes de responder a novos ritmos e processos. Essas novas relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e inovação, e mais do que nunca, aprender a aprender. A educação básica tem, assim, a função de garantir condições para que o aluno construa instrumentos que capacitem para um processo de educação permanente. É necessário que no processo de ensino e aprendizagem sejam exploradas a aprendizagem de metodologias capazes de priorizar a construção de estratégias de verificação e comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, a construção de argumentação capaz de controlar os resultados desse processo, o desenvolvimento do espírito crítico, capaz de favorecer a criatividade, a compreensão dos limites e alcances lógicos das explicações propostas. Além disso, é necessário ter uma conta em dinâmica de ensino que favoreça não só o descobrimento das potencialidades do trabalho individual, mas também, sobretudo, do trabalho coletivo. Então, vocês podem ver que os princípios, eles focam bastante mesmo nos pontos que vão fazer com que os alunos, eles possam exercer, né, a sua cidadania com forma digna, para que eles sejam um cidadão participativo, crítico, e também fazer com que ele trabalhe a criatividade, né? Tem bastantes princípios aí, depois vocês podem pesquisar sobre os PCNs. É muito legal, muito importante vocês lerem, saberem o que é, do que se trata, né? Porque em todas as aulas, como eu digo, esses documentos, eles são muito importantes para que nós, professores, possamos conhecer. Então, para a gente trabalhar em sala de aula, é necessário a gente conhecer esses documentos. Por mais que os PCNs eles não sejam obrigatórios, é importante que a gente saiba o que se trata, né? E dentro dos PCNs nós temos várias áreas, né? Principalmente nos livros de ensino fundamental, porque, como eu disse,
dentro de ensino fundamental, eles têm 10 volumes. Em cada um tem uma área de conhecimento, tem linguagem, né, língua portuguesa, tem a matemática, ciências, então eles vão nos falar como trabalhar, né, de forma correta, o que fazer, como ensinar o aluno, né, e também a gente tem os temas transversais, né, nós temos os temas transversais dentro dos PCNs. E os temas transversais não são separados por disciplinas, tá? Eles devem ser trabalhados dentro, né, dos conteúdos de formas transversais mesmo. E quais são? Eles são 5, né? Os temas transversais são 5 que devem ser trabalhados dentro das disciplinas, né? Dentro dos conteúdos. Então, os temas transversais, eles foram elaborados para o desenvolvimento integral do aluno, né? Eles devem ser trabalhados dentro das disciplinas, como eu disse. Então, eles são 5. E quais são esses 5 temas transversais? É a ética, o meio ambiente, a saúde, a orientação sexual e a pluralidade cultural. A ética, a gente tem que trabalhar para quê? Para desenvolver a autonomia moral do aluno, né? O meio ambiente, para que ele tenha uma ideia de prevenção e conscientização do meio em que ele vive. A saúde, para conscientizar o aluno a ter hábitos saudáveis, etc. A orientação sexual, para que o aluno tome consciência de suas escolhas e de forma saudável, para que previne aí a gravidez na adolescência, as doenças, enfim, é importante, né? A pluralidade cultural, para incentivar o respeito mútuo e da valorização da cultura dos demais. Então, a pluralidade cultural é para que a gente possa incentivar esse respeito pela cultura de outras pessoas, né? Então, esses são os temas transversais. E quais são as áreas dentro dos PCNs que eu falei para vocês? É a língua portuguesa, a matemática, ciências naturais, história, geografia, artes, educação física e língua estrangeira. Lembrando que a língua estrangeira, ela só vai ser aplicada a partir do 6º ano, que é os anos finais do ensino fundamental, que vai do 6º ao 9º ano. Antes, a língua estrangeira não, tá? Só as outras matérias. Vou falar aqui a natureza, né, dos PCNs. Para compreender a natureza dos PCNs, é necessário situá-los em relação a 4 níveis de concretização curricular, considerando a estrutura do sistema educacional brasileiro. Bom, os PCNs, ele constitui o primeiro nível de concretização curricular e são uma referência nacional para o ensino fundamental. Então, como o ensino fundamental ele é a educação mais longa, né, é o processo mais longo da educação básica, então os PCNs eles servem de uma referência nacional, porque como eu disse, ele tem 10 volumes só para o ensino fundamental, né? Então, os PCNs eles servem aí de uma referência nacional para o ensino fundamental e estabelecem uma meta educacional para a qual devem convergir as ações políticas do Ministério da Educação e do Desporto. Tem como função subsidiar a elaboração ou revisão curricular dos estados e municípios, dialogando com as propostas e experiências já existentes, incentivando a discussão pedagógica interna das escolas e elaboração dos projetos educativos, assim como servir de material de reflexão das práticas dos professores. Apesar de apresentar uma estrutura curricular completa, os PCNs são abertos e flexíveis, né? Eu já disse isso para vocês, porque como ele não é, né, obrigatório, ele é aberto e flexível, você pode adaptar ele, flexibilizar, enfim. Eles são abertos e flexíveis, uma vez que, por sua natureza, eles não se impõem como uma diretriz obrigatória, né? Como eu disse. O que se pretende é que ocorram adaptações por meio do diálogo entre esses documentos e as práticas já existentes. Propõe orientações gerais sobre o básico a ser ensinado e aprendido nas escolas brasileiras. O segundo nível de concretização diz respeito às propostas curriculares dos estados e dos municípios. Os PCNs, como recursos para adaptações ou elaborações curriculares realizadas pela Secretaria de Educação, em um processo definidos pelos responsáveis de cada local. O terceiro nível, balançou um pouquinho a câmera. O Speed tá dormindo ali ainda. O terceiro nível de concretização refere-se à elaboração da proposta curricular de cada instituição escolar.
contextualizada na discussão do seu projeto educativo. Os PCN e as propostas das secretarias devem ser vistos como materiais que subsidiarão na construção de sua proposta educacional mais geral. Como eu falei, né, sobre o PCN e o PPP ele deve seguir, né, o PPP da escola ele deve seguir o que o PCN rege, porque por mais que não seja obrigatória, é bom a escola, né, estar de acordo com o que os PCNs falam. E o quarto nível é a concretização curricular, né, que é o momento da realização da programação das atividades de ensino e aprendizagem na sala de aula. É quando o professor, segundo suas metas estabelecidas no nível anterior, faz sua programação adequando-a àquele grupo específico de alunos. A tradição pedagógica brasileira, né, sobre os fundamentos dos PCNs, nós temos a tradição pedagógica brasileira. Pode-se identificar na tradição pedagógica brasileira a presença de 4 grandes tendências, que é a tradicional, a renovada, a tecnicista e aquelas marcadas centralmente por preocupações sociais políticas. A pedagogia tradicional ela é uma proposta de educação centrada no professor, cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria, né? Que é aquele que o aluno ele só adquire o conhecimento só pelo professor, ele não pode falar nada, ele só recebe, como a educação bancária de Paulo Freire, né? A educação é centrada no professor, só o professor sabe, ele é um mestre, e o aluno tá ali só para memorizar, não leva em conta o que ele pensa, enfim. A pedagogia renovada é uma concepção que inclui várias correntes que, de uma forma ou de outra, estão ligadas ao movimento da escola nova ou escola ativa. A pedagogia tecnicista, ela atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente, o sistema capitalista, articulando-se diretamente com o sistema produtivo. Para tanto, emprega a ciência da mudança do comportamento, ou seja, a tecnologia comportamental. Seu interesse principal é, portanto, produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho, não se preocupando com as mudanças sociais. A pedagogia libertadora, ela tem suas origens no movimento de educação popular que ocorrem no fim dos anos 50 e início dos anos 60, quando foram interrompidos pelo golpe militar de 1964. Nessa proposta, a atividade escolar pauta-se em discussões de temas sociais e políticos e em ações sobre a realidade social imediata. A pedagogia crítica social dos conteúdos surgiu no final dos anos 70 e início dos anos 80 e se põe como uma reação de alguns educadores que não aceitam a pouca relevância que a pedagogia libertadora dá ao aprendizado do chamado saber elaborado, historicamente acumulado, que constitui parte do acervo cultural da humanidade. Agora eu vou falar um pouco sobre a escola e a Constituição da Cidadania. Bom, os conteúdos escolares que são ensinados, eles devem estar em consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico. Então, é como a gente define o currículo, né? O currículo é um conjunto de valores e que a cada momento histórico que ele vai se alterando. Bom, isso requer que a escola seja um espaço de formação e informação em que a aprendizagem de conteúdos deve necessariamente favorecer a inserção do aluno no dia a dia das questões sociais marcantes e em um universo cultural maior. Portanto, um ensino de qualidade que busca formar cidadãos capazes de interferir criticamente na realidade para transformá-la deve também contemplar o desenvolvimento de capacidades que possibilitem adaptações às complexas condições e alternativas de trabalho que temos hoje e a lidar com a rapidez na produção e na circulação de novos conhecimentos e informações que têm sido avassaladoras e crescentes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a autonomia que está dentro dos PCNs. E a autonomia é uma opção metodológica que considera a atuação do aluno na construção de seus próprios conhecimentos. O desenvolvimento da autonomia depende de suportes materiais, intelectuais e emocionais, né? A autonomia serve como elemento de orientação para as práticas pedagógicas, né? Como eu disse, é uma opção metodológica. A diversidade são as adaptações curriculares previstas nos níveis de concretização, que foi aqueles que eu falei acima,
e apontam a necessidade de adequar objetivos, conteúdos e critérios de avaliação de forma a atender a diversidade existente no país, como o Brasil, né, é um país bem diversificado, né, então é necessário aí adaptar, né, incluir toda a diversidade, né, em todos os aspectos. Deve-se dar especial atenção ao aluno que demonstrar necessidade de resgatar a autoestima e deve haver o respeito à diversidade. Agora, sobre interação e cooperação, que está dentro dos PCNs também, é um dos objetivos da educação escolar, né? É que os alunos aprendam a assumir a palavra enunciada e a conviver em grupo de maneira produtiva e cooperativa. Então, é ter essa interação entre os alunos, entre aluno, professor, enfim, os alunos entre si, os alunos com a comunidade escolar, né, para que assim ele possa conviver com os grupos e de maneira produtiva e cooperativa, que é a interação e a cooperação. Dá a importância de trabalhos em grupos, né, e a disponibilidade para aprendizagem. É necessária a disponibilidade para o envolvimento do aluno na aprendizagem, o empenho em estabelecer relações entre o que já sabe e o que está aprendendo, em usar os instrumentos adequados que conhece e dispõe para alcançar a maior compreensão possível. O aluno ele precisa ter uma necessidade e vontade de aprender, né? Quando o sujeito está aprendendo, se envolve inteiramente. E a organização de tempo e espaço, né? A organização do tempo e a organização do espaço é em um espaço que expresse o trabalho proposto nos PCNs, né? Ele deve ser de acordo com a realidade do professor e deve ser respeitado para melhorar e facilitar o processo de ensino. A seleção de material, eu vou falar aqui que é um ponto que tem nos PCNs, né? É que todo material é fonte de informação e é individual a necessidade crescente do uso de computadores. Então, quando vamos selecionar os materiais, né? Todo material é fonte de informação, desde um livro didático, desde uma pesquisa na internet, e hoje em dia os computadores, né, eles fazem parte do nosso cotidiano, então é necessário ter o computador também como uma fonte de informação. Então é necessário rever essa seleção de material, qual material você vai selecionar para aplicar a sua aula. É bom ler também os livros didáticos servem como uma fonte de informação, é uma seleção de material, os computadores, enfim, as pesquisas, né? Bom, eu vou falar aqui de... Então, gente, esse foi um pouco sobre os PCNs. É bom que vocês pesquisem também, baixem os PCNs para vocês lerem, para vocês terem uma ideia do que fala, né? Depois eu vou falar também sobre as matérias de história, geografia e ciências. Acho que também sobre a matemática, se não me engano, é uma das últimas aulas. Então eu vou estar falando para vocês sobre isso, que tem dentro dos PCNs, né? Mas, enfim, vou falar para vocês como que são aplicadas no ensino fundamental. Então é importante que vocês vejam, que vocês leem o que tá falando os PCNs, né? Porque ele é um documento muito importante, por mais que ele não seja obrigatório nas escolas, é importante, né? Como eu disse, que nós, professores, saibamos do que se trata, né? E como ele é uma referência para nós, é importante conhecer, até porque na elaboração do PPP a gente deve seguir também, né, os parâmetros curriculares nacionais. Então, se vocês entrarem aqui no Google e pesquisarem os parâmetros curriculares nacionais, bom, eles são divididos, né, em 10 volumes para o ensino fundamental, tem para o ensino médio também, que é o PCNEM, que se não me engano ele é de 2000 ou 2002, depois vocês pesquisem. Só que eu acho que o ensino médio a gente não vai usar, né, porque o nosso foco é o ensino fundamental. Então ele tem 10 volumes e também eles são divididos por ciclos, né. Nós temos 4 ciclos, né, no ensino fundamental, que são divididos, o primeiro ciclo é a primeira e segunda série, o segundo ciclo é a terceira e a quarta série, o terceiro é a quinta e sexta série, né, e o último ciclo é as demais séries até o 9º ano. Então, são muitos livros, né, são 10 volumes, então é um documento bem grande.
ainda mais sobre só o ensino fundamental, como ele é de 9 anos, então são muita coisa, assim, né? Mas é importante que vocês leiam, que vocês vejam o que se trata, tá bom? Obrigada por assistirem mais uma aula, tá? Eu agradeço pela interação que vocês têm aí comigo. Eu espero que eu esteja contribuindo para o aprendizado de vocês e me desculpe mais uma vez, assim, pela minha forma de falar e também por eu não conseguir transmitir o slide aqui para vocês. Infelizmente, meu celular não tem muita memória, então eu não consigo baixar um aplicativo aí, tá? Mas enfim, tudo se dá um jeito. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem deixar aí no comentário ou me mandar mensagem, né? Ou no nosso grupo que nós temos aí do curso. Muito obrigada!